Você já conhece os tipos de ismo que existem no mundo? Neste vídeo eu vou falar sobre os tipos de ismo e quais são suas funções. Existem somente dois ismos, o individualismo e o coletivismo. O individualismo, ele defende o direito do indivíduo, as coisas que o indivíduo quer fazer, o individualismo ele defende, como o liberalismo também tem esse mesmo pensamento individualista. A questões aos direitos e a conquista do indivíduo que tem que ser preservada, que tem que ser respeitada. No coletivista, ele já abrange um coletivo de pessoas, como no feminismo, como no comunismo, socialismo e vários ismos que existem. A maioria deles, são mais de 1000 ismos que existem no mundo, mas a maioria são coletivistas. Somente um ou dois que são individualistas. O restante são tudo coletivistas. É um grupo de pessoas que falam por um todo. Por exemplo, o feminismo, como o socialismo, o comunismo, todos esses, ele fala pela uma grande população, um grande número de pessoas, sendo que não é todos que concordam. Por isso o individualismo. O individualismo ele defende o direito do indivíduo, sendo que cada indivíduo tem as suas diferenças, as suas ideologias individuais. Ou seja, o individualismo defende isso, o direito do indivíduo de fazer o que ele bem entender com a sua vida, de ter as suas condições. No liberalismo, como é o individualismo, no liberalismo ele defende que todo o capital adquirido pelo indivíduo pertence a ele mesmo, como no capitalismo legítimo. No capitalismo legítimo, essa questão do individualismo ela é muito respeitada, devido à não cobrança de impostos em nossos países, a não cobrança de tarifa em nada. Isso é a preservação do capital do indivíduo. No coletivismo, não. O seu capital, a sua renda gerada, ela tem que ser dividida para todos. Então, aquele que contribui mais, ele vai receber menos. E o que contribui menos, irá receber mais. É uma desigualdade disfarçada de igualdade, que é o que eles buscam. Uma igualdade. O comunismo é um direito salarial, um direito de classe igual para todos, né? No socialismo, igualmente. Então, essas organizações coletivistas, ela visa buscar um direito de um grupo, só que generaliza todos, acopla todo mundo em meio de uma minoria de grupos. No feminismo, como eu disse no vídeo sobre o feminismo, ele é fragmentado. Então, cada grupo defende a sua ideia, mas cada grupo fala por todos. Então, essa é a pior coisa que existe no coletivismo. Por isso eu falo que existe somente dois, o individualismo e o coletivista. Todos os coletivistas falam bobeira, porque defendem uma ideia coletivista, sendo que não é de acordo com todos os indivíduos. Nem todos os indivíduos estão de acordo. Se 100% da população brasileira estão de acordo com uma ideia, por exemplo, o comunismo, aí sim deveremos sair nas ruas pedindo o comunismo, um sistema comunista. Se existe a maioria que não concorda com essa ideia, que conhece quais são as limitações de um sistema comunista ou socialista, se nem todos estão de acordo com isso, não tem por que levantar uma bandeira e falar por todos. Fale pelo seu grupo, entende? O feminismo igualmente, fala pelo seu grupo, não fala pelas mulheres todas. Eu tenho minha irmã, tenho parentes meus que não concordam com todas as ideias do feminismo. Eu não concordo e uma maioria de pessoas não concordam. Ou seja, não é legal a gente fazer um movimento coletivista abrangindo todos. E uma coisa que ele alega muito, que o povo da periferia, o povo da favela, não tem acesso à informação, não tem como eles saberem o que é bom para eles ou não, né? Mas como que eles podem alegar uma coisa dessa, né? Eu, por exemplo, eu sou informado, eu sei como funciona o sistema. Eu sei como funciona o sistema capitalista, o socialismo e o capitalismo. Hoje no Brasil não vivemos capitalismo, como dito no vídeo anterior. O capitalismo ele preserva o direito do capital, ou seja, a maioria, conheço mais de 10 pessoas que estão à minha volta, que não concordam com nenhum coletivismo. Não concordam com o feminismo, não concordam com o socialismo, não concordam com nenhum desses. Então, essas pessoas que eu conheço somente, são dezenas de pessoas, não concordam. Agora, introduzir isso dentro do ensino brasileiro, introduzir essa ideologia pacata dentro de um ensino brasileiro, e tão precário também, né? Inclusive, o nosso ensino foi quando o Lula entrou investindo 13 bilhões de reais no ensino brasileiro, no intuito de aumentar o valor do ensino, aumentar a capacidade de ensino no nosso sistema público. O que aconteceu foi o contrário.
ele aprovou uma lei que era para passar direto as pessoas, por exemplo, a passada automática, né? Por exemplo, você não tinha como reprovar nessa época. Então fomos passando para frente, tornamos profissionais burros, analfabetos. A maioria da população que é formada hoje na escola pública são analfabetos. Eu descobri isso há pouco tempo, inclusive eu sou um analfabeto. Eu leio dezenas de livros, né? Mas mesmo assim não sou apto para ler livros mais complexos. Por exemplo, eu descobri isso quando fui ler a Ética de Aristóteles. Eu comecei a ler um dos mais simples do livro dele e eu entrei em pânico. Fiquei, caramba, por que eu não estou entendendo isso? Ou seja, eu não fui preparado corretamente para ler a matéria. A gente aprende a superfície, a decorar nome de mercado, nome de farmácia, alguns nomes de capa, ler algumas frases, mas não somos aptos para ler conteúdos mais complexos, né? Então, nosso ensino brasileiro hoje não nos prepara para isso. Eles nos preparam para ser funcionários, profissionais e outros analfabetos que eles alegam ser, né? Por exemplo, analfabeto funcional, que é o que não tem ensino completo, concluído, mas tem uma funcionalidade no nosso sistema, como um empregado, uma faxineira, um serviço mais que não precisa de uma qualificação. Os que precisam de qualificação já são pagos melhor, não deixa de ser escravo, porque não fazem um serviço de qualidade, porque não foram preparados para fazer serviço de qualidade. Então, o individualismo ele é ao contrário, ele já defende o direito do indivíduo de ter a sua escolha individual de como que é o método de ensino, escolher o método de ensino. No Brasil, a única forma de estudar é na escola pública ou na escola particular. E na escola particular tem intervenção da escola pública. Não pode ter uma escola particular, se eu quiser abrir uma escola hoje não posso, porque isso é um monopólio da escola, do Estado, com a escola, com hospitais, com tudo, que nem eu tinha falado. Ou seja, o governo tem domínio de tudo. Então, eu acredito que o Brasil seja aí um país quase comunista ou um socialismo, né, disfarçado. Pode ver que a taxa de imposto é 30%, mais de 30%, chegando a 40%, é dominado como comunismo, que nem em Cuba. Ou seja, o Brasil está a caminho, sim, de um comunismo. Então, é umas ideologias coletivistas que pensam em um todo, mas nem um todo que concorda. As pessoas costumam dizer que enquanto muitas pessoas ganham horrores de dinheiro, muitas pessoas passam fome, miséria, e culpam os burgueses por isso, as pessoas que estão ganhando em cima disso, as pessoas que estão conseguindo crescer e avançar na sua vida profissional, na sua carreira profissional como empresário ou qualquer que seja. Então culpa esses burgueses por isso. Ou seja, na escola estão implantando ideias de que o burguês é o safado, de burguês é o corrupto, o burguês é isso, os ricos são aquilo. Só que não percebe que o próprio Estado ele dificulta para o rico ganhar mais dinheiro. O Estado ele aplica leis para dificultar o crescimento do rico. E o que acontece? Dificultando o crescimento do rico, eles tentam, não conseguem, porque o rico ele consegue, ele tem articulação para lidar com as leis. Ele tem advogados bons, ele consegue usar uma forma disfarçada e conseguir não ter que pagar esses impostos que eles cobram. Ou seja, para o pobre é muito mais difícil, porque o pobre, quando ele entra no mercado de trabalho, quando ele começa a empreender, quando o pobre começa a empreender, ele começa a ter dificuldades devido às leis que o próprio Estado fez para os ricos. Então dificulta demais para o pobre conseguir empreender, conseguir ter um empreendimento de uma forma legal, de uma forma produtiva e gradativamente conseguir crescer no seu negócio. É difícil porque o Estado determina leis que dificultam o crescimento do rico, só que não consegue. Então, e dificulta o crescimento do pobre também. Porque se dificulta para o rico, o pobre, então, está mais lascado ainda, porque é dificuldade para conseguir empréstimo do banco, é dificuldade para conseguir pagar os impostos altíssimos que eles cobram. Então, tudo isso está relacionado aí o próprio Estado. Ou seja, o Estado ele é um sistema coletivista. Ele pensa em ideologias marxistas e socialista, hegeliana, então ele segue todos esses princípios coletivistas e, no final de contas, quem paga tudo isso somos nós, povo brasileiro, ou qualquer que seja o sistema que está implantado isso. Ou seja, o coletivismo e o socialismo, ele tem as suas diferenças. O Estado ele deveria ser derrubado, o Estado não presta no nosso país, ele é o que atrasa o crescimento da população e todos não veem isso. Acreditam que eleger um vereador, um prefeito, um presidente irá resolver o problema que não é solucionável facilmente assim. O que deveria ser feito é a privatização de maioria de nossos órgãos, como os hospitais, como os correios, libertárias, que faz com que o indivíduo tenha mais direito, tenha mais oportunidade para crescimento de verdade. A diferença entre o individualismo e o coletivismo é que o individualismo defende o direito do cidadão, o direito do indivíduo.
O que você quiser fazer com seu capital é direito seu e nada pode ser interferido por isso. Denominado como capitalismo real, o verdadeiro capitalismo, não o que estão dizendo que é aqui no Brasil. Enquanto que o coletivista é o que fala por um grupo de pessoas e acopla todo mundo, sendo que não é a verdade. Eles usam a mídia, usam essas formas de se manifestar de acordo com um grupo que ele já tem, que é relativamente grande, e fala por todos, né? Que nem no feminismo que eu tinha dito, e que nem vários outros que ele falam por todos e tentam implantar isso dentro das escolas, como o marxismo, o socialismo e o comunismo, que são tudo, né, uma coisa coletivistas que prejudica nosso país, prejudica o direito do indivíduo para um crescimento mais próspero. Esse é o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o individualismo e o coletivismo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.